Estamos de volta. Nesta segunda-feira a gente recebe Carolina e Miguel para falar um pouco sobre qualidade de vida. A gente que vem falando sobre transtornos alimentares. E hoje não é diferente. A gente vai falar sobre um outro transtorno. A gente vai falar sobre vigorexia. Carol, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom, vigorexia é um transtorno alimentar? Ele é um transtorno alimentar, também considerado ele está mais ligado a um transtorno alimentar, mas junto ao psicológico, né? Dificilmente a gente escuta falar sobre esse termo, não é muito semelhante, diferente da anorexia ou bulimia, que tá mais ao conhecimento de todos, né? E por quê? Porque ele é um transtorno que ele surgiu, diferente dos outros que a gente tem historicamente, né? Ele é mais um transtorno da atualidade. Então, devido às tecnologias ou à própria mídia que a gente fala, essa questão do padrão, da idealização, começaram a notar-se alguns modelos, alguns casos, né, que apresentavam o mesmo padrão relacionado à vigorexia, foi onde então foi estipulado o termo, né? Bom, então a vigorexia está diretamente relacionada a um novo hábito de vida, né? Essa busca por um corpo, digamos, mais forte. Exato. Eu acho que é legal a gente fazer um comparativo em relação à anorexia. Então, o anoréxico, ele vai se olhar no espelho e por mais magro que ele esteja, ele não vai conseguir ver essa magreza, ele vai se sentir sempre mais gordo, sempre maior. Isso é uma distorção da realidade que ele tem. Quer dizer, a pessoa tem uma distorção da autoimagem. Exato. A vigorexia é exatamente isso, porém o contrário. Então, o que acontece? Existe também uma distorção da realidade, da autoimagem, porém, então ela é aquele indivíduo que ele está bem focado aos exercícios físicos, a parte muscular, ela tem muito mais a ver com a parte de muscular e não só com a gordura propriamente dito. Então, quanto mais ele malha, ou quanto mais músculo ele tem, menos ele se acha forte. Então, é o contrário, ele vai se olhar no espelho e por mais forte que ele esteja, por maior que ele esteja em relação à quantidade muscular, ele não vai enxergar isso. Então, para ele nunca vai estar satisfeito. Então, ele está enorme, mas não consegue ver isso. E não consegue ver isso, exatamente. Mas isso é grave, não é? Isso é um índice alto, não é? Para a gente ter um exemplo de fisiculturismo, por exemplo, que é onde a gente tem um caso extremo, eu acho, em relação a músculos, né? Nos Estados Unidos são 9 milhões de fisiculturistas. Desses 1 milhão, eles têm a vigorexia. Eles sofrem com vigorexia. Exato. Então, assim, dentro de um público, existe um índice que eu acho que é 10%, é um índice considerável para a gente estar entendendo um pouquinho sobre esse transtorno, né? Bom, e o que acontece com essas pessoas? Elas têm ali uma autoimagem, digamos, distorcida, mas elas não se limitam a isso, né? O problema não é apenas ter uma autoimagem distorcida. O problema está justamente em ter essa autoimagem distorcida e continuar investindo para ganhar mais musculatura, né? Exato. E como essas pessoas geralmente investem para ganhar mais músculos? No que elas fazem? Perfeito, Ronaldo, porque assim, a questão da autoimagem distorcida a gente pode trabalhar, né? Existem a questão da autoestima, existem outras... O problema é isso, quando você tem uma autoestima, que daí ela fica reduzida, lógico, né? E você sempre quer buscar mais, quais são as buscas que essas pessoas fazem? Então, assim... perfil. Serão pessoas que vão buscar dietas extremamente restritivas, serão pessoas que vão buscar o uso de anabolizantes, sem sombra de dúvida. E são pessoas que ficam de 3 a 5 horas treinando dentro de uma academia. E elas vão se privar, e isso é evolução, né? Quanto mais eu quero. Então, assim, qual que é o problema com isso? Primeiro que o uso de anabolizantes ou medicamentos em si não aprovados, né, ele vai trazer uma série de consequências. Segundo, que você vai colocar seu corpo dentro de um trauma, né, você vai traumatizar o seu corpo pela quantidade de exercícios que você faz, né. Então, essa busca pelo mais é que vai gerar as consequências complicadas ou graves dentro da vigorexia, né. A pessoa pode se alimentar, às vezes, muito além daquilo que necessitaria, né? O que acontece? Quanto mais músculo, para você ter músculo, para você ter a criação de músculo, você precisa, obviamente, de ter alimento, né? Você precisa se alimentar. Por onde você vai conseguir produzir isso? Então, a quantidade de caloria ingerida diária, ela é muito grande.
e normalmente relacionada à proteína ou assim, o que acontece? Existe uma quantidade grande de carboidrato ingerida para se ganhar peso. Ganhei peso, agora eu vou transformar em músculo. Essa é a ideia. Então agora então fiz uma dieta calórica, altíssima de carboidrato, treino, e agora eu vou transformar isso em músculo. Então eu vou ingerir uma quantidade grande de proteínas para massa magra. E aí é onde eu tenho um consumo calórico muito grande também e irregular, né? Bom, então aí a pessoa, claro, ao consumir uma série de alimentos que são calóricos, ela vai desequilibrando também aquilo que a gente precisa diariamente, né? Porque a gente tem uma quantidade de proteína, uma quantidade de carboidrato, de fibra, e isso acaba sendo perdido nessa dieta para se ganhar músculos. Exato, e assim, o mais grave talvez é que pessoas que buscam essas dietas extremamente restritivas e extremamente altas, nem sempre são acompanhadas pelo profissional nutricionista. Então assim, eu vi tal amigo que fez na academia tal coisa e cresceu muito. Eu não cresço igual, eu treino igual ele e não cresço igual. Então eu vou começar por conta, ingerir aí 5.000 calorias de carboidrato, que eu vou ganhar peso, e daí essa coisa da internet também que se busca, né? Então são pessoas normalmente que não seguem muito orientações, né, específicas. Então, digamos, a pessoa não tem uma orientação adequada, ao não ter essa orientação adequada, claro, ela pode ter prejuízos para a sua saúde. Sim, eu imagino, em relação a todos esses transtornos que nós falamos, como é que é ter uma distorção da realidade para essa pessoa? Quer dizer, diariamente conviver com isso e diariamente se conviver infeliz ou descontente. Né? Então eu sempre estar buscando mais e nunca estar satisfeito com isso. E aí eu vou buscar onde é errado. E aí eu vou causar no meu corpo, independente do transtorno alimentar que eu tenha, um problema muito grave, né? Que vai me gerar consequências muito graves também, inclusive nesse caso a vigorexia, psicológicas. Porque são outro perfil importante. Estar com essas sensações, ela contribui para uma depressão. Normalmente essas pessoas são intruístas, são pessoas mais tímidas, são pessoas não muito contentes com o corpo, então elas vão estar mais tímidas mesmo. São pessoas que não vão estar introspectivas, desculpa, tá? São pessoas que vão estar sempre na busca, mas não vão falar isso para as pessoas, vão ser pessoas insatisfeitas, né? Então vão estar sempre reclamando, poxa, eu treino, e não consigo. Isso gera uma sensação de insatisfação, né? E tem um detalhe importante, né? Porque quando a gente fala sobre essa busca por um determinado corpo, é fundamental a pessoa compreender que existem alguns limites que são dados pela própria natureza da pessoa, né? Pela própria estrutura biológica da pessoa, genética. Então tem gente que nunca vai conseguir, às vezes, de maneira natural, né, mesmo ali aumentando um pouco, digamos, as suas calorias, mesmo mexendo na sua dieta, com algum tipo de suplementação, ela não vai conseguir ganhar muita musculatura, né? Porque a genética dela não favorece isso. Mas é difícil essas pessoas, às vezes, compreenderem que o corpo tem um limite. Perfeito esse seu comentário, é isso mesmo. Cada um tem o seu biotipo. Normalmente a gente já tem, né, o biotipo magro, o biotipo... Né? É possível sim você chegar, mas é o que você falou, tem um limite. Existe um limite natural para a coisa, né? E qual é esse limite? Deveria ser um limite onde você tem uma questão saudável, né? Tem pessoas que vão crescer mais, mesmo em questão de musculatura. Tem pessoas que elas comem, elas não engordam, né? Tem muita gente que a gente vê isso. É exato isso. Cada um tem o seu biotipo, cada um tem a sua genética. Eu consigo melhorá-la? Sim. Até um determinado ponto, né? Passei disso, eu já não consigo recorrer a métodos que sejam muito drásticos, aí eu vou causar o trauma que a gente falou dentro do corpo e dentro da próprio dia a dia da pessoa, né? Bom, semelhante aos outros transtornos que a gente conversou aqui nas semanas anteriores, Carol, há necessidade da pessoa perceber que tem um problema ou da família perceber para buscar ajuda, né? Exato, com esse é a mesma coisa. Tá? A vigorexia ainda mais porque não é muito comentada, não é todo mundo, né? O pessoal que treina fala, não, mas é porque ele gosta de treinar. Então é importante, assim, sinais de familiares, as pessoas que treinam, está muito ligada essa questão do abuso em relação às horas ou do abuso da questão de calorias, né? Não ter, os familiares contam qual é o tratamento para isso, principalmente a parte psicológica, né? Então o profissional... De novo, né? De novo tem que cuidar
da cabeça da pessoa, né? Das emoções dela, né? Tem que o profissional psicológico, o profissional psicólogo, ele é o profissional ideal para estar conduzindo esse caso, distorcendo essa realidade junto com né, a pessoa que sofre desse transtorno. Quer dizer, tem que desconstruir aquela imagem ruim que a pessoa tem de si e fazer com que ela tenha novamente uma imagem mais equilibrada, né? E perceba-se de maneira adequada. Você vê que a gente sempre fala um termo, equilíbrio, isso é muito interessante, porque é importante equilíbrio em todas as áreas. Se eu tenho um desequilíbrio em qualquer uma, eu vou, na verdade, afetar a maioria. Se a minha base não está equilibrada, tudo cai, né? Então, buscar o equilíbrio dentro disso, é legal treinar, é legal ter músculo, é bonito? É bonito para algumas pessoas, para outras não. Mas é importante ter o equilíbrio disso, né? Isso que seria interessante. Caroline, mais uma vez, obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, Ronaldo. Conversamos com Caroline Miguel, nossa colunista, toda semana falando com a gente sobre qualidade de vida. E nessas últimas semanas a gente vem falando sobre transtornos alimentares. Já falamos sobre anorexia, bulimia, falamos também na semana passada sobre aquelas pessoas que atacam a geladeira durante a madrugada, né? Um problema bastante sério. Todas essas nossas conversas ficam também disponíveis no nosso canal no YouTube. Você pode consultar ali e entender mais sobre esses temas, sobre esses transtornos alimentares. Hoje nós conversamos com a Caroline Miguel sobre a vigorexia, um tema importante, muitas vezes silenciado, porque, como disse a Carol, às vezes a pessoa está ali, né, feliz da vida, né, porque tem alguém na família que é muito forte e tal, e não consegue perceber que a pessoa está precisando de ajuda, né? Bom, tema bastante sério. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente confere as informações do esporte. Esse é o Ponto com News. Voltamos em instantes.